Olá, turma! Sejam bem-vindos ao Matemática, professor Davi Lima falando. Vamos continuar nossa playlist. Hoje vamos falar um pouquinho sobre decomposição em fatores primos. E para que você fique mais antenado com esse assunto, você precisa dar uma olhadinha lá em fatores primos, tá bom? E divisibilidade, que vai ajudar um pouquinho. Então, simbora! Vamos lá! Para que a gente possa entender a decomposição, a gente precisa primeiro saber e lembrar o que é um fator, né? Porque a gente vai decompor em fatores. Mesmo que eles sejam primos, eu preciso saber o que é um fator. O fator é um elemento da multiplicação. A multiplicação é formada por fatores, certo? E produto, que é a resposta. Então, 2 vezes 3 igual a 6. 2 e 3 são os fatores que representam o número 6. Uma das representações do número 6 é o 2 e o 3. Por exemplo, o 6 eu posso escrever como 6? 1 vezes 6. Posso escrever o 6 como 2 vezes 3. Certo? Então essas são as escritas que eu posso escrever o número 3 com números naturais. A mesma coisa que acontece com quem? Com o 20. O 20 é o produto, que é a resposta da multiplicação de 4 e 5. Dois fatores que resultam no número 20. Então, perceba que o 20 ele pode ser escrito também como 2 vezes 10. O 20 pode ser escrito como 5 vezes 4, como a gente acabou de escrever aqui. O 20 pode ser escrito como 1 vezes 20. Então, o número tem, dependendo do número, ele vai ter várias formas de decompor em fatores. Mas o que a gente quer é uma decomposição em fatores primos, que a gente vai daqui a pouco ver que essa decomposição ela é única, certo? Entendemos agora o que é fator, tudo bem? Porém, eu preciso fazer com que o fator seja primo. Eu preciso decompor o número em fatores primos. Como a gente viu na aula anterior, todo número composto ele pode ser decomposto em fatores primos. Então vamos a decomposições de números compostos, certo? Vamos aqui, decompor esses seguintes números. Vamos decompor de cabeça por enquanto. Por exemplo, o número 4. Ele é 2 vezes 2. Para simplificar, eu boto 2 ao quadrado. Então 4 em números primos só pode ficar assim. O 6. O 6 a gente acabou de fazer aqui, já em número primo. Ou seja, o 6 ele pode ser escrito como 2 vezes 3. Dois números primos, que vai dar 6. O número 8. O número 8, perceba que ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar exatamente 2 ao cubo, onde 2 ao cubo é 8. Certo? O número 10, em fatores primos, se você for escrever o 10, ele fica assim, 2 vezes 5. Perceba que são dois primos que multiplicados dá quem? Dá 10. Então essa é a decomposição do 10 em fatores primos. Certo? E o 12? O 12 a gente pode fazer assim. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ou ainda, simplificando, usando propriedade de potência. Repito a base, somos expoentes. E vou ter 2 ao quadrado vezes 3. O 21. O 21 também é simples. 7 vezes 3. 7 vezes 3, 21. Então aqui a gente está vendo uma decomposição de números pequenos, simples, que a gente pode perceber que todos esses números podem ser escritos em fatores primos. E é o que a gente vai fazer daqui para frente, né? Vamos a um dispositivo prático para facilitar e para ajudar nessa decomposição. Vamos então ao método prático. Vamos decompor alguns números através desse método. Primeiro eu coloquei aqui a sequência dos primos, pelo menos até o 29, para que a gente possa usar essa sequência quando for necessário. Geralmente é bom
ter em mente uma quantidade de números primos. Eu vou colocar vou decorar, eu vou aprender até 50. Porque quais são os números primos entre 2 e 50? Para que facilite na decomposição, tá bom? Antes de dar prosseguimento ao método, eu vou falar sobre isso aqui, ó, que é o teorema fundamental da aritmética, que diz que todo número natural maior ou igual a 2 pode ser decomposto em fatores primos. E esta decomposição é única. Por isso que dizemos que o 1 não é primo. Porque se o 1 fizesse parte de uma decomposição, ele estaria em todas as decomposições possíveis. Vamos ver uma ideia aqui. Vamos ver aqui. Se eu pegar o 6, a gente sabe que 2 vezes 3 é 6. E essa é a decomposição efetiva do 6, a única. Mas supondo que o 1 fosse primo. Se eu colocar 1 aqui, continua sendo 6. Mas eu poderia colocar 1 assim também. 1 ao quadrado não é 1. 2 vezes 3 vezes 1 é 6. Eu poderia colocar como? E por aí vai. Ou seja, eu teria infinitas formas de fazer o número 6 em fatores primos. E isso se o 1 fosse primo. Então por isso ele não é. Ele só tem um divisor que é ele mesmo. Então ele nem é primo, nem é composto. Beleza? Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, eu quero decompor o número 100. Eu vou fazer assim. E vou começar dividindo pelos números primos. Eu posso começar a dividir pelo 2. Posso, porque é par. Beleza. Mas eu poderia dividir também pelo 5? Poderia. Porque o 5 é primo. Então, qualquer número primo que divida ele, você pode começar a divisão. Eu vou começar por 2. 100 dividido por 2 é 50. Perceba que é par, ainda dá por 2. 50 dividido por 2 é 25. 25 não dá mais por 2 porque é ímpar. Mas perceba que ele dá por 5. Então vamos por 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 é primo, só dá para dividir por 5. Então 5 dividido por 5 é 1. Então aqui estão os números primos que formam o número 100. Vamos escrever aqui o 2 duas vezes e o 5 duas vezes. Perceba que se eu fizer 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2, 100. E isso pode ser escrito assim. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Essa é a decomposição única do número 100. Ok? Vamos para outro número. O número 280. Poderia dividir por 5? Poderia. Perceba que eu poderia dividir por 7. Eu poderia dividir por 4. Só que 4 não é primo. Então, aqui não entra o 4. Eu posso dividir por 3? Também não dá por 3. Certo? Mas qualquer número primo que dê para dividir 280, você pode começar aqui a divisão. Eu vou começar por 2. 280 por 2. 140. Ainda por 2. 70. Perceba que é par, por isso que eu vou por 2. Ainda é par, eu vou por 2. 70 por 2. 35. Dá para dividir por 2? Não mais. Mas eu poderia colocar aqui por 7 ou por 5. Vou colocar por 5. 35 por 5. 7. 7 só dá por 7 porque é primo. Então agora temos a decomposição do 280.
2 ao cubo vezes 5 vezes 7. 2 elevado a 3 vezes 5 vezes 7. Essa é a decomposição única do 280. Se eu multiplicar 7 vezes 5, 35 vezes 2, 70 vezes 2, 140 vezes 2, 280. Então, se eu multiplicar esses números primos, tem que dar isso aqui. Se não der, eu errei. Vamos a uma outra decomposição. Vamos pegar o 80. Eu vou pegar o 80 e vou dividir. Eu vou começar ele de uma outra forma, para você ver que eu posso fazer do jeito que eu quiser, desde que eu comece a dividir por um número primo, que divida ele exatamente, certo? Eu vou fazer de duas formas aqui para você ver que dá a mesma coisa. O 80, ele é divisível por 5. Poderia dividir por 2, mas eu vou começar por 5. Ó. Quanto é 80 dividido por 5? 80 dividido por 5 é 16. E o 16 agora? O 16 dá para dividir por 2, ó. Que dá 8. Que ainda dá por 2. Que dá 4. Que ainda dá por 2. Que dá 2. Que ainda dá por 2. Que dá 1. Então, 80, ó, 2 à quarta potência, porque são 4 aqui, ó, vezes 5. Aqui, vamos fazer 80, começando pelo 2. Ó. Por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, e por 2 ainda dá 5. Percebeu que era tudo par, então eu fui dividindo por 2. 5 é divisível somente por 5, que dá 1. 2 à quarta potência, porque temos o 2 4 vezes, vezes o 5. Perceba que deu a mesma coisa, começando por 2 ou começando por 5. Então, eu repito, a decomposição em números primos, certo? Pode começar pelo número que você quiser, desde que seja primo e que ele divida esse número exatamente, certo? Vamos a uma outra decomposição. Vamos pegar o número 480 e vamos decompor. Dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 5? Dá. Vamos dividir por 5? Se eu dividir 480 por 5, dá exatamente 96, certo? Para dividir por 5, eu vou tentar ajudar vocês a pensar um pouquinho. Ó, se eu quero dividir o 480 por 5 de cabeça, eu posso fazer assim. Se eu vou dividir, eu multiplico por 2, é o que eu faço. Multiplico por 2, 960, e divido por 10. Isso vai dar 96. É a mesma coisa que dividir por 5, certo? Multiplicar por 2 e dividir por 10. Se você quiser testar, 480 dividido por 5, ó. Pego 48 aqui, 9 vezes 5, 45, sobra 3, baixo 0. 6 vezes 5, 30, resto 0. Certo? Eu faço assim, multiplica por 2 e divide por 10, sempre dá certo. Então, 96, eu posso dividir por 3. 96 dividido por 3 dá quanto? Dá 32. 32 é par, dá para dividir por 2. Dá para dividir por 2, que dá 16, que ainda dá por 2, ó, que dá 8. Por 2 ainda, por 2 ainda, e por 2 que dá 1. Então, o 480 é 5 vezes 3, vezes 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2 elevado a 5. Então, isso aqui
é a decomposição única. Isso aqui é a decomposição única do 480. Eu comecei por 5 propositalmente, certo? E fui por 3 propositalmente para você ver que eu posso fazer como eu fiz o 80. Tá bom? Temos que lembrar que se ele é divisível e o número é primo, pode começar pelo número que você quiser, desde que seja divisível por ele. Tá bom? Lembrar que divisível é quando dá exato. E lembrar também, tem que ser primo, porque eu estou decompondo em números primos. Show? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, bota lá nos comentários as dúvidas. Bem, pessoal, 2 aulas atrás falamos sobre determinação de divisores, né? Agora a gente vai usar aqui a decomposição em números primos para representar a quantidade de divisores e os divisores desse número. Tudo bem? Primeiro passo. Vamos aqui fazer os divisores de 30, de cabeça. Quem tem dúvida em divisores, volta lá, certo? Dá uma olhadinha na aula. Eu vou colocar aqui para vocês clicarem e retirem suas dúvidas e volta para ver a decomposição. Ó, o 1, o 2, o 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Esses são os divisores de 30. São os números que dividem 30. Tudo bem? Como é que eu posso determinar esses divisores de uma outra forma, através da decomposição? Da seguinte forma. Vamos pegar aqui o 30 e decompor o 30. Vamos começar na sequência dos primos para facilitar. 2 divide o 30, então vamos dividir, dá 15. 15 dividido por 2 não dá mais, né? Então vamos pegar quem? Pegar o 3. 15 é divisível por 3? É. Dá quanto? 5. E agora o 5. 5 vezes 5 dividido por 5 dá 1. Então está aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 5 é a decomposição do 30. Mas eu quero que a gente determine os divisores com a decomposição. Eu vou fazer assim. Vou colocar aqui o 1, que é divisor de todo número, e vou começar fazendo multiplicação. 2 vezes 1, 2, já está aqui, de baixo para cima. 2 vezes 1, 2, já está aqui, então temos 1 e 2. Ó. Agora, 3 vezes 1, 3 já está aqui. 3 vezes 2, 6. Ó. Vou colocar o 6 aqui. Pronto. Peguei o 3 e multipliquei por todos que estavam acima dele. Agora eu vou pegar o 5 e multiplicar por todos que estão acima dele. 5 vezes 1. 5 já tem aqui. 5 vezes 2. 10. 5 vezes 3. 15. E 5 vezes 6. 30. Agora perceba que eu tenho todos os divisores de 30 aqui, ó. É só colocar em ordem. Você tem 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Então, através da decomposição em fatores primos, eu descobri quem são os divisores de 30. É uma forma prática também. Tá bem? Eu vou fazer de outro número para que possa fixar. Quem são os divisores de 40? Vamos botar aqui 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Esses são os divisores de 40. Todos os números que dividem 40, abaixo dele, estão aqui, incluindo ele. Então, vamos pegar o 40. Vamos decompor em fatores primos.
Vamos começar pelo 2. Dá 20 por 2. 10 por 2. 5. E somente por 5, porque é primo, que vai dar 1. Então, isso aqui é quem? É 2 ao cubo vezes 5. Vamos agora fazer aquele método que eu falei. Coloca o 1 aqui acima, porque a gente sabe que é o número que divide todos os outros. Então agora eu vou fazer o seguinte. 2 vezes 1, 2 já tem aqui. 2 vezes 1 já tem aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. Então 4 entra aqui. Vamos para cá. 2 vezes 1, 2 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. 2 vezes 2, 4 já tem. E 2 vezes 4, 8. Perceba que eu pego o número abaixo e multiplico pelo que está em cima. O abaixo e por todos que estão em cima. E a resposta que eu vou colocando aqui. Que está abaixo, multipliquei por 1, por 2, por 2, por 4. Se repetir, eu não escrevo. 2 vezes 4, 8. Pronto. Agora o 5 multiplica por todo mundo. 5 vezes 1, 5, já tem. 5 vezes 2, 10. Opa, não tem, vamos colocar. 5 vezes 2, já coloquei, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10, já tem. 5 vezes 8, 40. Então vamos ver agora. O 1, o 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40. Perceba que você tem aqui 8 divisores. E aqui você também tem os 8 divisores de 40 também. Então esse é um método de determinação dos divisores, que também ajuda quando o número é muito grande e você tem alguma dificuldade de encontrar dessa forma aqui de cabeça, né? Vamos determinar a quantidade de divisores de um número agora. Não determinar os divisores, mas determinar a quantidade de divisores que esse número tem. Quantos divisores ele possui. Vamos lá. Bem, aqui a gente vai determinar a quantidade de divisores, não os divisores. Mas, de antemão, eu vou fazer assim. Vou pegar os divisores de 20, para a gente ter uma base, e vou detalhar eles aqui. O primeiro divisor de 20 é 1, depois o 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Então esses são os divisores de 20, certo? Agora como é que eu faço para determinar essa quantidade? Perceba que ele tem 6 divisores. Então o 20 tem 6 divisores. A gente viu em aulas anteriores que quando ele é um número quadrado perfeito, quando ele tem uma raiz exata, ele tem uma quantidade ímpar de divisores. Porém, quando ele não é quadrado perfeito, né, ele vai ter uma quantidade par de divisores. Tudo bem? Vimos isso em aulas anteriores. E se você quiser dar uma revisada, volta lá na aula de divisores, que vai estar falando sobre isso. Bem, vamos aqui à determinação. Como a gente vai determinar essa quantidade? Primeiro eu vou decompor o 20. Vamos decompor o 20 aqui. Pegar o 20 e decompor ele em fatores primos. Começar pelo 2, que dá 10, dividindo ainda por 2 porque é par, dá 5. 5 só dá por 5 porque é primo, dá 1. Temos 2 ao quadrado vezes 5. Agora vamos ficar atento a essa decomposição. 20 é isso aqui, ó. Certo? Então, a gente percebe o seguinte. Eu posso variar esse expoente aqui de 0 a 2 e esse aqui, como é o 1, de 0 a 1. O que eu estou dizendo? Se eu pegar essas variações aqui, ó, perceba, vamos lá. Todas elas possíveis. De 0 a 2 e de 0 a 1. 2 elevado a 2 vezes 5
elevado a 1? É o próprio 20, estou repetindo aqui. Quem é o 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 0? Quem é o 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1? E quem é o 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0? Ó, 4 vezes 5, 20. 4 vezes 1, ó, isso aqui é 1, né? Se está elevado a 0, é 1. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 5, que aqui é 2 e aqui é 5, né? Porque está elevado a 1. Então 2 elevado a 1 é 2 e 5 elevado a 1 também é 5. 2 vezes 5, 10. 2 elevado a 1 é 2. Vezes 5 elevado a 0. Quanto é que é 5 elevado a 0? É 1. Então, 2 vezes 1, 2. E aqui, vamos fazer os outros aqui, ó. Que é 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 1. E 2 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. 1 vezes 5, ó. 5. 2 elevado a 0 é 1. E 5 elevado a 0 também é 1. 1 vezes 1 é 1. Então perceba que essa decomposição, a parte dela eu posso encontrar todos os divisores. Só que eu não posso, o expoente de 2 não pode ser maior do que 2, certo? E o expoente de 5 não pode ser maior que 1. Tem que ir de 0 a 2 aqui e aqui de 0 a 1, certo? Então perceba que a gente tem quantos divisores? 6 divisores. Então, ó, se eu fizer aqui 0, 0, 1 e 2, né? São os possíveis expoentes para esse 2. 0, 1 e 2. E os possíveis expoentes para esse 5 aqui, ó. 0 e 1. Perceba que se eu olhar bem, que eu tenho 3 algarismos e aqui 2. Se eu usar o princípio multiplicativo, né? E fizer 3 vezes 2, aqui você tem 3 e aqui tem 2. Você vai ter exatamente 6. Então, 6 divisores. Usando de um método mais prático, você pega aquele 2 ali e soma mais 1 e multiplica com esse 1 e soma mais 1. 3 vezes 2, 6 divisores. Por que eu somo mais 1? Porque você tem que incluir o 0, certo? Então aqui eu determinei a quantidade de divisores através da decomposição. Eu disse que 20 tem 6 divisores, certo? Vamos fazer aqui, a gente falou sobre o 40. Vamos decompor o 40. A gente fez anteriormente a decomposição do 40. Vai ficar assim, ó. 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, e por 5 dá o quê? 1. Então 40 é 2 ao cubo vezes 5. Foi o que eu disse. Se eu quiser determinar a quantidade de divisores de 40, eu vou pegar esse 3, soma mais 1, e multiplica aqui. Ó. Aqui você tem 1. Aqui você tem 1. Então você soma mais 1 também. Porque é aquele zerinho que a gente falou. 3 mais 1, 4 vezes 1 mais 1, 2. Então 4 vezes 2 é 8. Então 40 tem 8 divisores. Se você voltar um pouquinho aí, o vídeo você vai ver que realmente o 40 tem 8 divisores. Vamos fazer outro número. Aqui, ó.
A gente fez agora há pouco 480. Chegamos à decomposição do 480 como 5 vezes 3 vezes 2 a quinta. Para mim saber quantos divisores ele possui, vamos fazer a mesma coisa. Você tem aqui o expoente 1, aqui é 1 também, e aqui é 5. Pegue esse 1 e some mais 1. Pegue esse 1 e também some mais 1. Lembre que está multiplicando. E pegue esse 5 e some mais 1. Então você vai pegar aqui 2 vezes 2 vezes 6. 4 vezes 6. 4 vezes 6 dá exatamente 24 divisores. Então 480 ele possui 24 divisores. Show? Se você quiser fazer, você pode fazer daquele método aqui, ó. E acha todos os divisores de 480. Beleza? Bem, gente, para não estender mais a aula, vamos encerrar por aqui. E na próxima aula a gente continua fazendo alguns exercícios sobre decomposição em fatores primos. Tá bom? Gostou? Deixa o joinha, compartilha com a galera aí. E ativa o sininho, aperta esse balão do dango aí, para você ficar atento aos novos vídeos que estamos subindo no canal. Valeu, galera, tamo junto. Até a próxima.